Boa noite, Eduarda. Oi, boa noite, nem sei se você está assistindo agora pela manhã. Agora são 22 horas, redondinho. Eu estou colocando aqui já o gráfico, preparando para você. A gente já fez uma leitura prévia, então eu vou fazer um complemento da leitura, tá? Como você sentiu, já houve um certo benefício na primeira leitura. Então a gente primeiro vai dar prioridade para os teus corpos energéticos, tá bom? Porque é um processo que precisa ser dado continuidade. E existem algumas coisas que é importante a gente fazer a leitura aqui e botar de uma maneira mais digerível, tá? Porque existem processos que precisam ser encaminhados de uma maneira mais com uma visão mais extensa, uma visão mais própria da realidade, no sentido de que existem algo para ser requerido o encaminhamento que se deve e existem coisas que a gente precisa de fortalecimento, tá? E é nesse ponto de vista aí que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Vamos lá. Ok, da mesma maneira que eu fiz antes, eu vou calibrar o testemunho. Muita agitação nesse testemunho, para você ver. Um processo de limpeza que precisa ser feito. Vamos ver aqui. Tá formigando a minha mão, tá, Eduardo? Confesso que eu nunca fiz uma leitura dessa, onde tem uma solicitude tão grande. Existem coisas que você precisa se mobilizar para que aconteçam, tá? O milhômetro ficou. Essa causa não é humana. Então acho que é realmente o processo que você quer mexer. Esse gráfico aqui é o que pode ser tratado em você. E aqui você precisa saturação. Sofreu um assédio moral junto com toda a crise que aconteceu, né? Então essa saturação vem daí.
Então, atividade bem necessária do teu chakra laríngeo, da tua garganta. Aquela agitação no trabalho, tenta fazer como eu disse, né? Coloca um algodãozinho ou um abafadorzinho no ouvido para pressionar aquele ponto para te deixar mais adequada, tá? Alguma coisa mexeu aqui em relação ao processo. Que você encontre a paz dentro da tua busca, tá? Primeira coisa, porque nenhuma terapia é capaz de mover a mão do ser humano. Quem move a mão do ser humano é o próprio ser humano. Então, aqui ele não me deu uma resposta negativa em hipótese nenhuma. Só que ele puxou uma força assim que eu senti que pressionou meu peito aqui e deu formigamento na minha mão, tá? Conflitos internos. Cuidado com a impulsividade. Tem coisa que a gente não pode resolver com as próprias mãos, não dá pra fazer justiça com as próprias mãos, tá? Esses conflitos internos vão precisar ser organizados. É natural que eles existam, mas a gente precisa organizar, tá? Em relação ao teu chakra do útero, tá tudo tranquilo. Se cuida para não somatizar nada, né? Procure expor seus pensamentos, suas emoções, suas angústias, mas não perca a razão. A razão é a sua maneira de não tirar o seu próprio direito avançando sobre o direito de outra pessoa, tá? Existe uma hierarquia para resolver esse teu problema. Não se sinta vulnerável por causa disso. Muito pelo contrário. Você tem chance de que as coisas justas aconteçam, se façam. Tá? Depressão, angústia, vamos cuidar disso. Raiva, medo de se relacionar, vamos cuidar disso. Trazer à consciência essa condição já é uma forma de tratar, tá? Não descarregue no alimento esses sentimentos, tá? No alimento você não vai conseguir retorno, você vai acabar tendo consequências com a tua saúde. Então, eu achei aqui que o gráfico fosse indicar que a raiva fosse trazer um problema hormonal, mas não, eu tô vendo que ele tá trazendo problema alimentar. Então, evite descarregar a tua ansiedade na comida. Me deu uma arrepiada forte em problemas de caráter e julgamento. Então não se autocondene, não se julgue.
O que aconteceu foi uma impunidade de uma pessoa em formação, não tem condições de ter discernimento sobre o que aconteceu na época, mas hoje sim é possível se requerer seus direitos. Você pode tomar frente de um grande trabalho ainda, porque toda nosso sentimento de injúria pode acabar. Desligar. Tínhamos uma música agradável, entrou uma propaganda. Todo o nosso sentimento de impunidade pode se transformar em algo construtivo, tá? Essa confusão mental que você passou, essa psicose, transtorno bipolar, tá me apontando essas coisas aqui? Poderiam ter se transformado numa condição de tentativa de suicídio. Graças a Deus você teve maturidade suficiente para poder enfrentar isso de uma maneira diferente, uma maneira reativa e não introjetiva, tá? Então, dos males o menos pior, tá? Você conseguiu ter como posso dizer assim, um comportamento ideal de reação e não de autodestruição, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui a respeito da idade de trauma, embora a gente já saiba, porque eu quero ver lá na frente, 14 a 21, eu quero ver lá na frente se vai ter alguma repercussão. 21 aos 28. Eu acredito que você consiga ter maturidade de resolver essa questão de saúde antes dos seus 28 anos, tá? Em relação à revolta, indignação, em relação a desespero, em relação a desequilíbrio emocional, em relação às memórias e à afetividade que toda essa condição lhe causou, tá? Algo vai acontecer de muito positivo que vai te trazer essa organização. Não vai demorar, tá? Tô vendo uma solução aí antes dessa idade, porque a partir dos 28 ela não aparece mais. Não aparece. Eu não sei se você vai conseguir modificar isso uma forma de trabalho para beneficiar outras pessoas que tenham talvez passado pela mesma situação, ou se você pode acabar na sua formação, contribuir para o bem-estar de pessoas em situações de risco ou algo semelhante, tá? Então, não existe nada neste mundo. Eu fiz um nó aqui, já não gostei. Não existe nada neste mundo que não tenha o seu motivo para quê. Porque as pessoas que não passam por desafios grandes como esse, elas não exercem a missão das quais as missões das quais elas foram delegadas, tá? Você veio para esse mundo com uma grande missão e precisava de um despertar para poder olhar para isso, tá? O que dá para trabalhar em relação aos seus sentimentos? Eu sinto que apesar da tristeza e da sensação de invasão, de vitimismo, você vai conseguir transmutar essa sensação de fragilidade, de invasão, de vitimismo em algo que vai te empoderar
positivamente, não como uma palavra clichê, claro, mas vai te empoderar para que você tenha condições de reagir de uma maneira inteligente, socialmente falando, muito mais construtiva, tá? Aqui não corresponde, aqui não corresponde. Dentro dessa situação, proposição reflexiva, enquanto você faz a sua busca. Ser perseverante, seja perseverante. Seja uma pessoa que vai em busca dos seus ideais, tá? Mas claro, sempre e seja sociável, ou seja, vai em busca dos seus ideais, mas sempre de uma maneira inteligente, tá bom? Procure pensar antes de agir, não reaja, haja, tá bom? Você tem um trabalho muito bonito para fazer na tua vida. E essa experiência, essa busca, vai te fortalecer para isso, tá, Eduarda? Então, para hoje, é isso que eu tenho, tá? Então, calibrou o pêndulo. É isso aí, tá bom? É isso que a gente tem para hoje. Eu acredito que o trabalho energético que aconteceu no início, no primeiro gráfico, ele foi bastante intenso. Ele não teve palavra, não teve nenhuma orientação verbal no primeiro gráfico, mas com certeza algo acontece. Algo acontece. A nossa Mãe Terra não nos desampara, quem dirá o Papai do Céu, não é verdade? Então tá bom, Eduarda. Cuide-se bastante. Se você estiver ainda desperta, bom descanso. E se você estiver despertando, um bom dia para você. Um beijo. Que essa luz da vela seja a força transmutadora para uma nova vida, para coisas boas e para que muita justiça haja nesse nosso caminho abençoado, tá bom? Um beijo, fica com Deus.